Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos dar início agora a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos com a lição de número 12 da nossa revista, 21 de junho de 2020, e a conduta do crente em relação à família. Tá aí os slides na tela para os irmãos acompanharem. Nós temos a leitura do nosso textuário que diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Meus queridos, o textuário está inserido no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Oh, coisa maravilhosa. Muito bem. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, versículos 21 ao 33 e Efésios capítulo 6, versículos 1 ao versículo 4. Meus queridos, essa leitura bíblica em classe, quero que vocês, quando começarem a ver este vídeo, vocês façam essa leitura em casa, com a Bíblia de vocês, de forma individual, tá certo? Eu vou passar aqui o slide e não vamos fazer essa leitura, quero que você faça em casa, ao começar a ver esse vídeo, tá bom? Vai ser de muita valia para você ler Efésios 5, 21 e 33 e Efésios 6, 1 e 4, para ter uma boa compreensão da nossa aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Antes de você começar a ver o vídeo, dê uma pausa, leia a leitura bíblica em classe e depois volte para o vídeo, tá bom? Eu vou adiantar aqui essa parte para nós ganharmos tempo. A nossa revista, ela contempla na sua introdução o seguinte texto: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Texto baseado em Mateus, capítulo 19, versos 4, 5 e 6. Continuando, no modelo divino, os membros da família são iguais. Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Na lição de hoje, nós vamos ver a conduta que Deus requer, certo? Para a família cristã. Tudo que Deus requer de nós como família cristã, vamos ver na lição de hoje. Então, aperte o cinto e vamos decolar na lição de número 12, que está uma maravilha. Come on, please. Primeiro tópico da lição: a conduta do crente como marido. O papel do marido como líder da família. Bom, antes de começar nesse tópico 1, meu irmão, deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. É sabido de todos, aqui não há segredo nem nada encoberto, que no início da história humana, a Bíblia relata e registra, deixar bem claro, tá certo? Que ao ver a solidão do homem no paraíso, que Deus acabara de criar, naquele modelo dos 6 dias, criou tudo, no sétimo criou o homem, Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então, Deus viu que a sua criação era muito boa, viu a criação como sendo o resultado perfeito do seu plano criador. Entretanto, antes do final do 6º dia, ao observar o estado do homem como não bom, ele comentou sobre a deficiência de o homem estar sozinho. Deus acompanhou toda aquela criação do Jardim do Éden, colocou o homem lá dentro e disse: não é bom ele estar só. Daí Deus então resolveu criar a mulher para fazer companhia ao homem. Agora sim, vamos ao tópico primeiro. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher.
Esta é a ordem que está inserido em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Dando continuidade. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. O marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando assim o seu bem-estar absoluto. Aqui é necessário ressaltar uma questão muito importante. Nós temos aqui na nossa revista, o nosso comentarista, ele diz assim: o movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário deste discurso, que é uma falácia, nas escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. João 13, 34 a 35. Muito bem. Baseado nesse texto e nesse contexto que nós vemos agora, nós vemos que na atualidade, no momento que estamos vivendo hoje, o conceito de família está um tanto quanto confuso. A confusão nos papéis, por exemplo, do casamento. Falar hoje numa palavrinha chamada submissão gera repulsa para muita gente. Quando se fala em submissão, é algo que as pessoas não soam bem ao ouvir essa palavra. E de fato é um tanto quanto compreensível. Por que eu digo isso? Meus queridos, essa rejeição pela conduta adotada pelos homens, principalmente cristãos, deixar isso bem claro, ao longo de todo o tempo da história, nós vemos esse modelo de padrão divino sendo distorcido. Naquilo que Paulo escreve, então tanto quanto distorcido no nosso meio. E quando você vai falar sobre essa palavra submissão, somente uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus vai compreender o sentido real e literal desta palavra. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, se não for uma pessoa de fato convertida, essa palavra soa com um tom muito pesado, submissão, submissa. Então, esse modelo bíblico que nós estamos falando é baseado na palavra de Deus, porque nós temos que reconhecer o papel de liderança do marido, que Deus estabeleceu, digamos assim, não é porque está escrito no Antigo Testamento, está no Novo Testamento também, já que nós estamos falando aqui de Paulo escrevendo aos Coríntios e de João escrevendo no Novo Testamento. A questão aqui é que Deus estabeleceu essa liderança, tá certo? E a própria liderança amorosa de Cristo para com sua igreja nos dá o respaldo para ter esse modelo de liderança baseado no marido como cabeça e a mulher e os demais membros da família serem submissos, obedientes, por amor e com amor ao cabeça que é o marido, assim como Cristo é da igreja. Cristo é o Salvador da igreja. Assim como o Senhor libertou a noiva dos perigos do pecado, da morte e do inferno, também o marido sustenta, protege, preserva e ama a sua mulher e os seus filhos. Este é o conceito geral. Aí quando você entende isso, aí essa submissão que a Bíblia relata, tá certo? Aí leva a pessoa amada, tendo o marido como cabeça, ela se torna uma pessoa abençoada no sentido bíblico à medida que se submete. E é esse o conceito que foi mal compreendido e distorcido por muitos homens, tá certo? E é necessário que esse conceito bíblico de submissão, de amor e de lealdade seja resgatado. Maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Não pode acontecer de um marido desejar ser honrado, respeitado e não agir com amor dedicado, perseverante,
santificador e sacrificial, romântico, protetor e, acima de tudo, provedor. Este é o papel do marido no lar, para com sua esposa e para com os seus filhos. O marido que deseja que a esposa lhe seja submissa, como a igreja é de Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. E olha, irmão, a Bíblia diz que Cristo amou a igreja, entregando-se inclusive à morte por ela. Então, prestar bem atenção nesse conceito bíblico. É um amor sacrificial, tá certo? Bom, agora, vamos compreender. Esse é o modelo bíblico, dando continuidade aqui nesse tópico. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja a tal ponto que se entregou por ela. Esse amor, ele é um amor incondicional, um amor altruísta, diz o nosso comentarista. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Assim, a igreja foi atraída para o Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, diz o nosso comentarista, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, a palavra que caracteriza o dever do marido, biblicamente falando, é o amor. Não vamos esquecer essa pequena, mas tão valorosa palavra: amor. O marido deve amar sua esposa não apenas como a si mesmo, mas mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou à morte na cruz por amor à igreja. Esse é o modelo prescrito por Deus para ser seguido pelo marido em relação à sua esposa. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, maridos, prestem atenção. O amor que o marido deve ter para com sua esposa, a liderança que o marido deve exercer na sua casa, certo? Essa liderança, ela não sufoca, ela não impede a mulher de se expressar. A liderança masculina, segundo a Bíblia Sagrada, não tem que ver com poder, com domínio, com opressão. É certo? É uma liderança baseada no amor. E a mulher, por amor também, na reciprocidade, certo? Do amor do marido para com ela obedece, ela é submissa em amor ao marido, que é o cabeça da família. Então, o homem cristão não tem direito de agir com autoritarismo, tirania, desamor. Não. É no casamento, segundo Deus, que o homem tem a oportunidade para servir com amor a esposa e a família. Então, Paulo, quando vai falar sobre isso, ele não está aqui na autoridade do marido, né, dando ênfase, o marido é autoridade, não. O que Paulo dá ênfase aqui, tá certo? Deixa isso bem claro, é no seu amor para com a esposa, para com os seus filhos. Então, se o significado aqui, nesse texto de submissão, é entregar-se a alguém, amar também é entregar-se por alguém. Isso aponta para a mesma face da moeda. Então, submissão e amor são dois aspectos da mesma coisa. Então, o marido, quando ele se entrega, né, por amor à mulher, também está sendo submisso a esse padrão estabelecido por Deus. E a esposa, quando se submete, né, ao marido por amor, também está obedecendo esse padrão estabelecido por Deus para o lar, para a família, para o casamento. Vamos adiante. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Bom, aí nosso comentarista
ele vai mais adiante. Ele diz assim: o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Trocando em miúdos, diz o nosso comentarista. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, casa, alimento, vestuário, mas também, de forma igual, ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras coisas. Continua o nosso comentarista. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Aí, Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, diz: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Efésios 5:29 expressa, deixa eu dizer aqui, deixa eu usar aqui a palavra correta, as responsabilidades gêmeas, essa é a palavra correta, de atender às necessidades da esposa de modo a ajudá-la a amadurecer em Cristo e a demonstrar também amor fervoroso e eterno para dar a ela conforto e segurança. Então, quando no casamento, baseado nesta palavra que nós estamos falando aqui, essa palavra de Deus, quando no casamento o marido fere a esposa, está ferindo a si mesmo. Prestou atenção? Isso é grave, isso é sério. Então, o marido tem que amar a mulher, dar atenção a ela, né? Assim como ele ama e dá atenção a si mesmo. Temos que ter este cuidado, tá certo? Quando nós vemos por aí, eu lido com família, ministro seminários para famílias, para casar já há algum tempo, e aqui e lá, de vez em quando, vem os relatos. As pessoas nos procuram para conversar. E quando o marido cristão, meus queridos, ele age de forma ríspida, rude, não dedicando tempo, atenção, carinho à esposa, ou usa palavras, né, os gestos grosseiros para feri-la, ou, mais ainda, quando se trata da infidelidade, que esse mal é maior ainda, o marido está cometendo abuso à própria esposa e a si mesmo. É o que diz a palavra de Deus. Então, o marido não deve descuidar da esposa, o homem não pode descuidar do seu corpo. Se descuidar da esposa, está descuidando de si mesmo. É o que diz a palavra de Deus. Pois bem, casou, pronto. Não tem mais querer ter uma vida de solteiro, ter uma vida solta, livre. Não, 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 não. Casou, agora você e sua esposa é uma só carne. Certo? Trate bem, com amor, com carinho, com cuidado, com zelo, porque tratando ela assim, está tratando você mesmo. Não seja ríspido, rude, né? Não faça nada de mal a ela, porque senão está fazendo a si mesmo. E tem uma palavrinha aqui, que ela é chave. Diz aqui o texto aqui, ó. Tem que demonstrar amor, deve ser sincero, tanto em público quanto em particular. Não deve ser amorzinho nem em público e em casa, vai pra lá, sua mulher. Tem que ter cuidado. Agora vem o mais sério. Deve amar e cuidar em público, em particular, permanentemente. Até quando isso, irmão Valdo? Até que a morte os separe, certo? Então vamos ter esse cuidado, tá bom? Vamos adiante, vamos adiante. E agora, e a esposa? Qual a conduta da mulher cristã como esposa? Vamos falar sobre submissão cristã. Tópico 2. Primeiro subtópico. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, temos as seguintes instruções. Prestem atenção. Aqui são instruções dadas
pela palavra de Deus a nós. Primeiro, as esposas devem ser submissas aos maridos, versículo 22. Os maridos devem amar as suas esposas, versículo 25, 28 e 33. Lembrando, esse amor à esposa também é símbolo de submissão à palavra de Deus, tá certo? O homem também deve ser submisso. Agora vem, terceiro, os filhos devem ser obedientes aos seus pais. E o quarto, e os servos devem ser obedientes aos seus senhores. Tudo isso porque, no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Muito bem. Agora, resumindo, trocando em miúdos, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária, de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Aí o nosso comentarista conclui dizendo assim: por isso, nada há de depreciativo nesta conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Meus queridos, deixa eu lhe ser sincero aqui com vocês. Nós não podemos esperar jamais que o mundo compreenda o conceito cristão de submissão, justamente por ser um conceito que se baseia no amor de Cristo. E se o mundo não compreende o amor de Cristo para com a igreja, vai entender as necessidades que nós temos no casamento de ter essa submissão, o mundo não compreende, não compreenderá esse conceito de submissão cristã nunca. E o pior, não é só o mundo não. Tem muito cristão que ainda não compreendeu também este conceito bíblico de submissão. Isso é o que nós temos que corrigir. Muitas pessoas dizem que creem em Cristo, aceitaram a Cristo, tem a Escritura como a única regra de fé e de conduta prática, e quando chega numa prática bíblica de regra, que é a palavra de Deus, que é a submissão, aí não aceitam, não compreendem, não querem de jeito nenhum, ainda tratam como repulsa. Tem muito cristão que quando fala essa palavra submissão diz, ei, entendeu? Pois é. Então, vamos compreender, já que a Bíblia é nossa regra de fé, de conduta, de prática. E se nós somos cristãos de verdade, nós temos que aceitar esta palavra. Muitos de nós agimos como verdadeiros, deixa eu usar aqui a palavra correta aqui, viu? Eu não digo assim, agimos, eu não estou dizendo assim, eu, você em particular. Muitos cristãos utilizam-se, agem, como sendo verdadeiros déspotas. Isso é verdade. Muitos usam de tirania para com a esposa, para com os filhos, dominando a família pelo medo, pelo braço de ferro. Ei, isso é contrário ao Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, esse poder patriarcal que o marido tem para com a esposa e a família, é baseada no amor. Amor. Assim como Cristo ama a igreja, nós maridos devemos amar a esposa e os filhos. Tá certo? Então, os verdadeiros cristãos, eles agem com seu poder patriarcal, certo? Nesse contexto familiar que nós estamos falando, é baseado no amor. Deixar isso bem claro, tá certo? E se eu for falar aqui sobre por que acontecem essas desavenças, esses problemas no lar, nas famílias, essas adversidades relacionais dentro do casamento é desde o Éden, não é de hoje não. Nenhum matrimônio, nenhum casamento ele é 100%, certo? Flores. Aqui e acolá vem os espinhos, as adversidades, os problemas, mas no amor que nós temos,
baseado no amor de Cristo para com a igreja, nós passamos, suportamos e seguimos em frente nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, tá certo? Vamos, só para encerrar esse tópico, vamos entender o seguinte, irmãos. Olha, essa palavra submissão, ela não é uma palavra que trata a mulher com inferioridade, tá certo? A mulher não é inferior ao homem em nada. Homens e mulheres perante Deus são iguais. Tanto o homem quanto a mulher são a imagem de Deus idênticas, o homem e a mulher. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher sua imagem e semelhança. Não fez o homem mais, a mulher menos, ou vice-versa. Os dois perante Deus são iguais. Nas palavras de Deus, o Criador, para falar da mulher, Deus diz assim, que fez para o homem uma mulher, uma auxiliadora idônea. Aquela que olha nos olhos, está no mesmo igual, no mesmo patamar de igualdade. Não é olhar para baixo nem olhar para cima, olhar nos olhos, certo? Auxiliadora idônea e não uma escrava, como tem muito marido que pensa que a esposa é sua escrava, sua serviçal. Os dois perante Deus são iguais, tá certo? Então, deixar bem claro, essa palavra submissão cristã que nós estamos falando não é obediência cega e servil, mas traz o sentido de pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Então, quem foi que Deus colocou como provedor do lar, como cabeça? Foi o homem, né? Então a mulher está juntamente com o marido, fazendo com que a missão dada por Deus ao marido seja cumprida cabalmente. Então, pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Este sim é o significado da palavra submissão cristã, bíblica, que nós estamos falando aqui para vocês, tá bom? Então, nós temos que a missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a missão da esposa é sustentar o seu marido nessa missão, obedecendo, em sujeição a ele, por amor, para que ele possa cumprir a missão dada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Pois bem, próximo subtópico, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, ao contrário dos demais pensamentos que nós vimos anteriores, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Olha, meus queridos, isso aqui é muito importante. A mulher cristã, ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Perante Deus, homens e mulheres são iguais. Então, continuando, o nosso comentarista, ele diz assim: irmãos, Gálatas 5,13, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Então, a mulher entre os judeus era não mais que um objeto pertencente ao marido, assim como os seus servidores e seus escravos. A mulher é tratada também como uma escrava nesse período patriarcal judaico antigo. Ela devia ao esposo total lealdade, mas assim, só quem estudou um pouquinho da cultura judaica vai compreender isso que eu estou falando, certo? Não é pejorativo não. Eles de fato
acreditavam nisso. E na cultura judaica antiga, a esposa devia ao marido total lealdade, mas, por princípio, era considerada como naturalmente infiel. Acreditem, naturalmente a esposa do judeu era para ele, homem, ela era considerada como desvirtuada e falsa, tá certo? Então, quando uma mulher ia perante um juiz, aquilo que ela falava não tinha validade nenhuma. Assim era a cultura judaica antiga, né? Embora ela fosse obrigada a ser fiel ao marido, ao matrimônio, né? O marido não tinha as mesmas obrigações que as mulheres tinham. Isso falando da cultura judaica antiga, tá bom? Você tem uma ideia, o marido podia repudiar a mulher, mas a mulher não podia repudiar o marido. Você tem uma ideia como era tratado, né, de forma desigual, homens e mulheres na sociedade, né, judaica antiga. Já na grega, como diz nosso comentarista, misericórdia. A mulher ateniense casada vivia a maior parte do tempo, sabe como? Confinada dentro das quatro paredes de sua casa. É verdade, tá certo? Era complicadíssima o papel da mulher na cultura grega. Praticamente a mulher só tinha funções domésticas na cultura grega antiga, tá bom? Mas já quando vem no cristianismo isso muda de forma extraordinária. Por quê? Porque a mulher cristã gosta de total liberdade. Nossa liberdade não é uma base a partir de qual podemos pecar livremente e sem consequência. A liberdade do cristão não é para satisfação própria, mas para servir, segundo Paulo, uns aos outros. Não somos iguais, neste sentido não existe essa cor de maior ou menor. Subtópico 3, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Deixa eu adiantar aqui. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Essa palavra amém, do grego agapau, sujeitar-se. É um amor desinteressado. Um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do curso pessoal. Um amor diferenciado. O homem que assim se porta coopera para que a esposa reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Já falamos sobre isso, tá bom? Dentro dos parâmetros bíblicos, o casamento cristão tem na intimidade a santidade do relacionamento amoroso entre os cônjuges. Já falamos sobre isso, tá bom? Então, a expressão visual do amor de Cristo, a igreja, é o que nós devemos ter, marido para com a esposa e vice-versa. Bom? Muito bem, vamos adiantar aqui. Tópico 3, deixa eu passar aqui. A conduta do crente como filho. Já falamos do marido, da esposa, agora dos filhos para encerrar a lição de hoje. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. E olha, meus queridos, deixa eu dizer aqui para vocês, quando nós falamos nessa palavra aqui, doutrina ou disciplina, que é você tornar a pessoa ciente e pronta para obedecer aquilo que você está ensinando. Muitos filhos pensam que os pais fazem isso com eles por maldade, mas não é. É por amor de verdade, por amor. Então, vocês filhos que estão me ouvindo e me vendo, quando seus pais falarem para você, com orientações, treinamento, com admoestações, vocês recebam de bom grado, porque isso é seu bem, para o seu futuro,
porque nós pais temos experiência suficiente, né, para fazer isso com os nossos filhos, já que nossos filhos são novos, imaturos e não conhecem de fato, né, o mundo de forma externa completa. E nós pais, com mais experiência, podemos fazer sim, dar essa orientação para o bem dos nossos filhos. Já a palavra admoestação significa instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, quando nós admoestamos nossos filhos, estamos dizendo: siga esse caminho que é o melhor para você. Não faça isso ou aquilo. Faça assim que é melhor. Lembrando, além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Nós alertamos, nós mostramos o real caminho e se porventura eles vierem a desobedecer, nós temos que tomar uma atitude para o bem dos nossos filhos. E tudo isso, lembrando, com amor. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. 22:6 de Provérbios: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Por outro lado, os pais não devem abusar desta autoridade recebida por Deus para com os filhos, pois os pais devem educar com brandura e amor. Nada de excesso, nada de imposições injustas, porque se você simplesmente for agressivo, espancador, ou apenas dizer não por não e pronto, você pode incitar a ira dos seus filhos para com vocês. Muito cuidado na hora de utilizar, certo? A disciplina, a doutrina e a admoestação. Temos que ter o maior cuidado. Bom, vamos adiante. A hora tem se passado. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura ela é categórica. Por que ele diz isso? Sede obedientes a vossos pais. Porque isso é justo. Dicionário: justo: quem age ou vive segundo as normas da justiça, da moral, honesto. Considerado puro diante de Deus, puro. Os justos alcançarão os céus. Então, quando você é obediente a seus pais, você é tido por Deus como uma pessoa justa, honesta, pura. Aí aqui na terra os seus dias são prolongados e perante Deus, você agindo assim, está ganhando a oportunidade de viver mais dias na terra e no porvir a vida eterna. Vamos adiante. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. A sabedoria que vem da experiência. Então, Jesus foi com os seus pais para Nazaré e Jesus era obediente a seus pais. E a mãe de Jesus guardava tudo aquilo em seu coração. Queridos, para ratificar, corroborar, complementar e dizer que está certo esse ensino, o apóstolo Paulo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Biblicamente falando, nós, filhos, temos que honrar e obedecer, cumprir o que é ordenado por Deus na Bíblia para conosco. E esse honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Nós, filhos, temos que amar os nossos pais. Nós, filhos, temos que respeitar os nossos pais. E nós, filhos, quando for necessário, temos que dar o sustento também aos nossos pais. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Então,
o papel do filho é muito importante nesse contexto de família cristã. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para toda a vida. Estando debaixo da obediência no lar, da obediência dos pais, enquanto estiverem sob a tutela deles, deve obedecer. E depois que alcançar a maioridade, sua independência, seja lá de qual forma, se for pelo casamento ou financeiramente falando, mas você tem um dever de honrar os seus pais para o resto da sua vida. Nunca você deve desonrar os seus pais. Tratem-os sem honra, porque isso é mandamento. E mandamento com promessa. Amém? Graças ao nosso bom Deus. Queridos, vamos para a nossa conclusão. O nosso comentarista diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, respeito mútuo e prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Bom, aí nós vemos aqui, meus queridos, nessa nossa conclusão, esse trechozinho lá de Efésios que é citado. Paulo apresenta perante homens e mulheres um ideal que brilha com pureza radiante no mundo imoral, tanto da época paulina como na nossa atualidade. É inconcebível a mente mundana a ideia de uma submissão da mulher a seu marido, o trato serviçal do marido à esposa e a obediência e honra dos filhos a seus pais. O mundo não aceita esse modelo bíblico de família, de educação. Aqui nós temos o ideal edêmico, tá certo? Para a família estabelecida por Deus. Nós temos aqui esse modelo restaurado, que é o modelo cristão para a família. E aí vai minha palavra agora para finalizar para vocês. Portanto, não esperemos o mundo compreender algo que só o Espírito de Deus pode recriar. A nós, servos de Deus, pais, esposas, maridos, filhos, que somos nascidos de novo, cristãos, nascidos em Cristo Jesus, compete adotar para a máxima glória de Deus, o Pai, o modelo apresentado pelo apóstolo, e digo mais, lutando por este modelo de família cristã. Que Deus nos ajude, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, agradeço a todos pela paciência, pela compreensão. Quero que vocês meditem nessa palavra que foi lida e dita aqui nesse vídeo, e que vocês possam, além da revista, pegar os textos aqui explicitados, bíblicos, e dê uma olhada com carinho, para que vocês possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Este é o modelo de família estabelecido pelo nosso Pai, pelo nosso Deus Criador, pelo nosso Pai amoroso, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A conduta do crente em relação à família, lição de número 12. Então, todos vocês, fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos.